alguém orar e vamos orar para que a decisão seja definitiva, né? Porque no Brasil, em 5 minutos pode mudar, né? O Brasil tem um histórico de não obedecer ordens, leis. Tomara que seja uma decisão aceitada. E também que a gente também venha fazer a nossa parte também como igreja, né? Não adianta liberar 25% e a gente querer colocar 125%, né? Então tem isso também. Então eles fazem a parte dele e a gente faz a nossa. Amém? Quero convidar alguém aí, quem quer orar esta manhã por nós. Amém? Pode iniciar a oração. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, estamos aqui, Senhor, para agradecer mais um lugar, Senhor, pela tua graça, hoje, nessa energia, pela tua palavra, Senhor, muito obrigado, Senhor, Deus meu Pai, por muito bom, essa bom, nossa pessoa do céu, para mostrar que é moral, Senhor, nos entendimento, a sabedoria do alto, essa manhã, Deus. Amém, irmãos? Então estamos aí iniciando mais um trimestre. A lição 1 é Deus deu dons aos homens. Então a gente vai continuar dentro daquela temática, mas a gente falou sobre pentecostalismo e agora a gente vai falar muito sobre as questões dos dons espirituais, dons ministeriais. Então a gente vai trabalhar muito mais a questão da doutrina, né, dos dons. Então a primeira lição é uma apresentação dos dons, da qualidade dos dons, né, tipos de dons, tá? E aí quando na lista que Paulo faz, tanto em Romanos, tanto em Efésios, quanto em 1 Coríntios 12, Paulo não está querendo esgotar a lista de dons. Aqui ele está falando os dons que são úteis para aquela ocasião a qual ele está escrevendo. Então, mas a lista de dons ela não é limitada. Não existe uma lista, essa é a lista de dons. Então, a própria, mais de uma lista de dons mostra a variedade de dons. Uma coisa que a gente vai aprender é que quando Paulo fala, nas 3 vezes que Paulo fala sobre dons, que é os dons de serviço, dons ministeriais e os dons espirituais, uma coisa que Paulo dá ênfase é na unidade. Ele sempre dá unidade, ele dá ênfase na unidade. Por quê? Porque a forma como a gente vai usar os dons deve promover a unidade. Só que o que é interessante? Quando fala assim dom, você tem a variedade de dons. Tá? Então, nessa variedade de dons, deve promover a unidade. E o dom, dentro do contexto bíblico, ele sempre vai visar primeiro a edificação da igreja. Tá? Então, todos os dons que nós recebemos do Senhor visa a edificação do corpo. E quando o corpo é edificado, Cristo é glorificado. Então, toda vez que a gente olhar, você vai ver que, por exemplo, em Romanos, você vê que Paulo começa no versículo 9 do capítulo 12, ele começa a falar do amor. E no capítulo 14, quando ele acaba o 13, ele também vai falar do amor. Porque o que regulamenta, o que equilibra o uso dos dons é o amor. Tá? Então, mais para frente, a gente vai entrar mais nesses detalhes, vai fazer uma relação entre dom e fruto. Tá? Mas agora é só uma apresentação do tema. Né? Então, dons espirituais e ministeriais. Tá? A gente vai trabalhar dentro dessa temática dos 3 meses que se seguem. O comentarista da revista Pastor Leonardo Renovado, tá? Servir a Deus e aos homens com um poder extraordinário, vindo muito daquilo que nós estudamos na lição passada, no trimestre passado. Os pentecostais dão muita ênfase no poder de Deus, né? Na atuação do Espírito Santo, o poder de Deus atuando na nossa vida. Então, vai seguir ainda nessa temática do poder de Deus se manifestando. Então, a gente dá muita ênfase nesse sentido, na ação do Espírito Santo sobre a igreja. Então, a lição 1, então a gente vai ver que nas próximas lições o propósito dos dons espirituais, os dons de revelação, dom de poder e dom de instrução. A gente vai pegar ali 1 Coríntios 12 e
e vai fazer uma divisão. Eu gosto muito da divisão que está em conta, que ele faz uma divisão conforme o apóstolo Paulo faz na primeira carta. Aí a gente vai ver como que os dons estão classificados, qual é a função dos dons, né? Qual é a utilidade dele, tá? E aí a gente vai aprender que o dom não é nosso, o dom é dado, tá? Principalmente em dons espirituais, o dom não pertence a nós, é uma capacitação sobrenatural de Deus, tá? Quem manifesta o dom é Deus, tá? E aí a gente vai entrar também nos dons ministeriais, que vai entrar mais na função pastor, mestre, profeta, e assim vai. E a leitura bíblica diária, né? A leitura diária eu sempre coloco lá no Facebook da igreja, tá? Para a gente estar acompanhando a diversidade de dons, os dons e a unidade da igreja, a concessão dos dons, membro do corpo de Cristo, procurar inclusive os melhores dons. Os dons são para aperfeiçoar os santos. Textual, vamos lá, tudo junto agora. Eu sempre fazer sozinho. O bom de retornar é que a gente faz com a igreja, né? Nada melhor do que dar aula olhando para o olho dos irmãos, né? O pastor Pantera sabe disso, a gente tem que olhar, quando a gente faz sozinho, a gente fica olhando para a câmera toda hora, né? É esquisito, para quem não está acostumado, para não ter esse hábito, né? Nós somos do povo, de falar com as pessoas, com os irmãos. Então, sentar numa mesa e ficar olhando com a câmera é meio complicado, né? Amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Subindo ao alto, me levou partido para que deu bons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática é assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o mundo venha buscar. Então, Deus, por meio do seu Espírito, Ele capacita a igreja, tá? Para que nós realizamos o serviço, a missão. Tá? Leitura bíblica em classe, ela está registrada na carta aos Romanos, no capítulo número 12, do versículo 3 até o versículo de número 8, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo de número 7, que nos diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja edificação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom e exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há necessidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um ponto central, que é a palavra-chave, é dom, dádiva presente, oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Bíblia fraca é uma coisa. Os objetivos da missão. O primeiro tópico é conscientizar de que os dons espirituais são atuais de Bíblia. Teve até uma lição passada, que é a lição número 4, que falou sobre a atualidade dos dons espirituais. Que há um grupo que se chama sensacionistas,
que eles acreditam que os dons só eram úteis no período da igreja primitiva. Aqui, então, tem como eu acreditar nisso, porque a gente vê a utilidade dos dons nos dias atuais. Ou tem alguns que vai dizer que só um dos dons são realizados hoje, os outros dons não têm mais utilidade, tá? E aí fica complicado. Quem determina isso? Tá? Analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Então, o que é dom de serviço, o que é dom espirituais, o que é dom ministerial. Tá? Saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. E aí a gente vai ver que quando se corrompe a unidade, quando eu não me atento o pastor Renato estava falando sobre isso, sobre não saber discernir o corpo. Ele tem que trabalhar muito isso. Então, quando eu deixo que o egoísmo, a soberba, eu me deixo levar por isso, porque Deus está me usando um dom específico, então eu descaracterizo. O dom ele fica descaracterizado. E aí vira uma bagunça. Foi o que aconteceu na igreja de Corinto. Então a gente tem que tomar cuidado que pode ocorrer isso. Tá? Tem um dos tópicos que o comentarista ainda até vai abordar esse último tópico. Os tópicos da lição, os dons da Bíblia, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Tá? Introdução. Dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo que operam através do crente para o seu bem comum. Isso é incrível. Tópico 1 é os dons da Bíblia. Quando a gente vai ler na Bíblia, você vai ver que todos os dons, com exceção de interpretação de línguas, né? Falar em línguas, de interpretação de línguas, aí há uma vertente hoje que entende até que pegando ali quando os 70 profetizaram no arraial ali, vai ter um grupo que entende que ali já seria falar em línguas, mas não dá, mas ali é profetizar. Mas se a gente for pegar, o falar em língua e interpretação de línguas são os únicos dons que você não vai ver na manifestação do Antigo Testamento. Os demais outros, todos você vai ver. Você vai ver eles se manifestando. Então, no Novo Testamento, esses dois dons surgem, né, para, vamos dizer assim, ampliar os dons que foram utilizados no Antigo Testamento. Tá? O Stanley Contra, na teoria sistemática, ele trabalha essa temática de quais dons que foram utilizados no Antigo Testamento e os dons do Novo Testamento. E que faz todo sentido, né? Porque o Espírito que está coordenando tudo isso é o mesmo. Tá? Então, como que no Antigo Testamento a palavra dom era empregada? Ele vai trabalhar isso. Como que era utilizado? No Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Então, quem já leu o Antigo Testamento, você vai ver que os dons carismáticos, eles sempre vão ser manifestados na liderança. No povão, não vai, é na liderança. E faz todo um sentido. Porque no Antigo Testamento, qual era o regime, vamos dizer assim, de governo que existia? Você tinha os sacerdotes, você tinha reis. Então, todo Israel, a vida espiritual de Israel estava centralizada. Depende do período que você está lendo. Se você está lendo ali no período de Juízes, de Samuel, era no tabernáculo. Toda a vida religiosa dos israelitas estava centrada no tabernáculo. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era a pessoa ali responsável por toda a vida religiosa. Há momentos que o sacerdote ele se torna até
ele se torna um rei, entre aspas, no caso de Samuel, tá? Ele julgava Israel. A gente vai ver isso também nos juízes de Israel, que não eram um dos juízes, mas não era um rei, mas eram lideranças temporárias em várias localidades, tá? Então podia ter um juiz aqui e outro em outra região. Às vezes podia ocorrer de ter 2 juízes ao mesmo tempo, simultâneo, eles julgando regiões diferentes, tá? E você vai ver que no livro de Juízes isso é muito evidente quando você lê lá. E veio o Espírito Santo, veio o Espírito do Senhor sobre Gideão, e veio o Espírito do Senhor sobre Sansão. Então essa expressão é muito utilizada no livro de Juízes, tá? Então você vai ver isso na vida dos reis, né? Primeiro Samuel, quando vai falar do próprio do rei Saul, você vai ver quando o Espírito do Senhor vem sobre ele profetiza. A gente vai ver isso na vida de Davi e em alguns reis. Então a gente vai ver essa atuação e principalmente na vida dos profetas. Então os profetas eram as pessoas que Deus levantava para profetizar, né, na nação, contra a nação, exortando a nação. Então a gente vai ver sempre nas lideranças ou em personagens chaves que o Espírito Santo ia na vida dessas pessoas. Você não vai ver o Espírito Santo sendo derramado na vida do povo, tá? Eu não me lembro de ter lido. Quem ler e lembrar, quiser ajudar, eu não lembro assim uma pessoa sem ser um juiz, um profeta, né? Ou uma pessoa que, no caso, o próprio Daniel, pessoas que estão em posições assim, de liderança, o Espírito Santo ser derramado. Tá? Então, na antiga aliança tinha essa perspectiva. Então, o Espírito Santo trabalhava dentro das lideranças e que faz todo sentido para a revelação da época. Tá? Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Todos os crentes podem receber os dons do Espírito. Todos os dons sim, todos os crentes podem receber os dons. A gente vai ver já a questão da lista dos dons. Tá? Vai trabalhar sobre a lista dos dons ministeriais de serviço, dons ministeriais, dons espirituais. Então todo crente hoje pode ser um ministro, no sentido de ter uma função, pastor, evangelista, diácono e assim vai. Todo crente Deus pode manifestar um dom espiritual nele. Todo crente pode ter um dom de serviço. Então, toda a igreja está capacitada a exercer o dom espiritual. Tá? Para quê? Para a edificação do corpo. Então, hoje, a distribuição dos dons é para todos aqueles que pertencem à igreja. Tá? Então, irmão, mas eu não sou obreiro. Mas quem disse que precisa ser obreiro para que um dom se manifeste? Não tem essa exigência no Novo Testamento. Tá? Ele foi derramado para toda a igreja. E aí a gente tem que entender, a igreja de Jesus, ela é capacitada, ela foi municiada com ferramentas espirituais para que seja uma agência de Deus no mundo proclamando o Evangelho. Tá? Então toda a igreja é capacitada por Deus. Logo, se nós somos membros dessa igreja, nós somos municiados por Deus com essas ferramentas espirituais. Tá? Então todo crente ele tem essa capacidade, tá? Que foi atribuída por Deus para ser usado nos dons ministeriais, espirituais e serviço. Tá? Então hoje é para toda a igreja. Tá? Olhando agora aí na questão de uma dádiva para a igreja. Quando a gente vai olhar, isso aqui eu vou passar porque nas próximas lições, a próxima lição a gente vai falar sobre, se não me engano, vai falar muito sobre a função dos dons, né? O propósito dos dons. Aí nas outras duas a gente vai falar sobre os dons, né? A gente vai trabalhar sobre os dons de poder, dom de revelação, uma coisa assim. Então a gente vai entrar e vai trabalhar cada classe de dons específico, aí a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então a ideia aqui é só realmente apresentar o quê? A classificação dos dons. Então, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo, a respeito dos dons que diremos a esse assunto. E aí que a gente tem que entender
Essa classificação é os teólogos que falam, né? Não tem o Paulo faz uma classificação em 1 Coríntios, o Estado de Paulo ele vai trabalhar dentro da classificação, mas quando a gente coloca a classificação, nós estamos falando de classificação. A intenção de Paulo não é isso. Paulo só está descrevendo aí os dons. Ele não fez uma lista pontuando esse dom, essa cena a gente vai ver quando a gente trabalhar com as listas. Esses 3 dons aqui são dons de poder, esses dons são dons da palavra, relacionado à palavra, a fala. A gente vai trabalhar sobre isso quando a gente chegar para comentar os dons. Mas essa classificação a gente faz para ficar didático, para a gente entender qual é a funcionalidade de cada um deles. Então, Romanos 12 é dons de serviço, ministério, exortação, contribuição, presidir, misericórdia. Aí, quando a gente lê a lista de Romanos, a gente terminou aí na nossa Bíblia, na leitura bíblica, né? A gente leu. Quando você olha assim, por isso pela graça, a partir do versículo 3, eu vou ler na NVI, diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter mais, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, a esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, cada um membro está ligado a todos os outros. Aí fala, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Se a gente olhar, tem alguns dons, se você pegar o dom de profecia, que seria o que está fora da lista aqui, e você fala, esse dom aqui ele é espiritual, né? Porque profetizar é falar algo, é você pronunciar algo que Deus, é você falar diretamente, é você ser um interlocutor direto de Deus. Deus mandou você falar uma mensagem. Porta-voz. Não, é o porta-voz de Deus. Tá? E esse tipo de ação é muito forte na igreja primitiva, porque as coisas estão sendo escritas. Então, a própria Didaquê, que já mostrei algumas vezes para os irmãos, eles trabalham isso, e aí até tinha uma maneira de ver qual que era como que você analisava o profeta. Então, esse dom ele era muito utilizado. Você vai ver, por exemplo, as filhas de Filipe profetizavam, a gente vai ver o profeta Ágabo. Só que o profeta Ágabo ele entra naquela coisa do vidente, né? Ele mostra o que vai ser, o que vai acontecer. Às vezes, quando ele profetizava, a gente vai ver também lá em Atos 13, né, falando dos profetas. Então, quando a gente olha para essa lista, você dá esse dom aqui é um dom espiritual, que é muito evidente. Só que quando você vai começando a ler os outros, ensinar, exortar, liderar, contribuir, parece ser um dom natural, mas não é. Isso é uma capacitação que Deus deu para a igreja. Como é que eu entendo Romanos 12? Para mim entender a lista de dons, a partir do versículo 3, eu tenho que ter lido o versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 2 de Romanos 12. Porque Romanos 12, Paulo está proclamando o crente a viver uma nova vida. Quando eu exercito os dons de serviço, eu estou colocando em prática a nova vida que eu tenho em Cristo agora. Tá? Então, quando eu exercito os dons de serviço, eu estou evidenciando na prática que eu sou uma nova criatura, que realmente eu nasci de novo. Então, por isso que essa lista de dons aqui, se não me engano é 7, são é a capacitação de Deus por meio do Espírito para que a gente exercite esses dons. E aí que é o ponto, esses dons, todos eles, primeiro lugar onde vai ser exercitado é na igreja. Tá? A igreja é o lugar onde se exercita o dom. Tá? É na comunidade, é entre os irmãos. É aqui que eu exercito o dom. Tá? É sempre primariamente na igreja. Tá?
Porque se ele está falando que edifica o corpo, quem é o corpo? É a igreja. Tá? Aí morar no mundo. No mundo é assim, toda vez que eu saio da esfera da igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando do local, eu estou falando de nós aqui reunidos como pessoas, formamos um corpo. Imagina uma pessoa que exercita a misericórdia, né? Socorro. Uma pessoa que tem a habilidade de ganhar dinheiro e ele pega parte do seu recurso e destina a ajudar a igreja, em qualquer área que for. Imagina essa pessoa na sociedade. Porque assim, se você é isso aqui, em qualquer lugar você vai ser assim, não é? Então uma pessoa que tem a habilidade de ensinar. Ensinar aqui é pegar as doutrinas bíblicas e ensinar. Então qualquer lugar que você for, quando você vai para o campo, aspas, do mundo, aí ele está dando, você está proclamando o Evangelho por meio do dom a qual Deus já te usa na igreja. Então só que é assim, esses dons são capacitação dada pelo Espírito Santo para a edificação do corpo, quando nós estamos juntos. E ao sair da igreja, eu estou proclamando o Evangelho no dom aquele qual Deus me deu. Tá? Então, todos os dons ele tem como função a edificação do corpo. E todo dom não deve ser usado para benefício próprio. Todo dom é para o próximo. Tudo que eu recebo de Deus, eu devo repartir com o próximo. Seja qual dom que eu recebo. Então o dom ele tem essa finalidade. Eu recebo para doar. Tá? Essa é a função do dom. Você pode ver. Essa nós estamos falando da primeira lista, que é Romanos. Vamos para a outra. Dons espirituais. Quando Deus te usa um dom, Deus usa o dom para você edificar quem? Nunca. Claro que você, espiritualmente, você está sendo edificado. Mas o alvo não é você querer. Você está sendo usado por Deus para comunicar algo de Deus para alguém, seja qual dom que for, tá? Os dons de serviço, lá, os dons ministeriais, Efésios 4:11. Ali Paulo é mais enfático, para o crescimento o quê? Para a edificação do corpo. Então, quando a gente recebe, hoje pegando o apóstolo, se a gente fosse pegar hoje esse termo, qual seria a pessoa hoje que seria um apóstolo? Um missionário. O missionário seria um apóstolo, se a gente colocasse de uma maneira mais genérica, vamos dizer assim. Seria um missionário. Tá? E, Então está tudo errado nesse projeto. mas é aquela questão, né, Pastor Paterno? A gente vê que há uma distorção. O que a gente faz? A gente não tem como, por exemplo, aquelas pessoas que denominam apóstolo. Quando eles fazem isso, vamos pegar assim, bem intencionado. Vamos pegar o bem intencionado. O que ele está querendo dizer é que a igreja dele, e ele está tentando trazer aquilo que os apóstolos faziam, sinais, milagres, maravilhas, entendeu? E tem aqueles que usam só como título, tá? Porque o título apóstolo ele é muito pesado, principalmente no Novo Testamento. Na verdade, eu acho então que atualmente a maioria usa mais por título do que por obras. Sim. No sentido assim, porque veja bem, até um tempo atrás, vamos lá, é antiético nós falamos de ministérios, mas vamos dar exemplo. Trazendo só para dar um exemplo aqui. A igreja renasceu. A igreja renasceu, ela teve o pastor Estevão antes, depois ele se autonominou apóstolo Estevão antes, e hoje ele já é bispo Estevão antes. Quer dizer, o que ele quer com isso? O próprio Jesus, eu entendo que Jesus jamais queria passar de servo. E ele mesmo disse isso, eu sou servo, eu vim para servir. Então, de uma certa forma, a gente vê, embora a Bíblia dá base para você chegar a esses cargos, mas a gente percebe que há um certo egocentrismo nessa questão. O que o irmão vai falar sobre isso? Então, é aquela coisa, da grande maioria, e no Brasil as pessoas têm um problema com o título, né? A questão do diploma, né? Nós somos um país do diploma, eu não gosto de ter diploma. Então a gente já tem essa cultura do diploma, né? Eu sou... isso é tão evidente, eu trabalho numa área e a gente, por exemplo, eu trabalho como supervisor, então o meu uniforme é diferente dos outros que são. Então eu fico chateado com isso, por exemplo, assim, porque as pessoas tratam as pessoas pela estética.
Por exemplo, vai um cara lá, um mecânico, o senhor trabalha bem, só ele vai. Eu chego com um uniforme diferente, eu já sou diferenciado pelo simples fato de eu estar com um uniforme diferente. Então nós temos muito isso na cultura brasileira, a gente tem essa muita coisa de diferenciar cargos. Tá? Por exemplo, por que os pais da igreja ficaram reconhecidos como os pais da igreja? Porque quando morre o último apóstolo João, a igreja, imagina, a igreja tem um apóstolo como Paulo, que não é dos 12, né? É interessante, ele é apóstolo, mas não é dos 12. Então todos os apóstolos morrem. Então, o que acontece? Há uma carência de liderança. Quem vai ser o líder da igreja? Quem vai liderar a igreja? Então a igreja, as pessoas começaram a chamar o Justino, tem outros tantos que eu nunca lembro o nome deles, o Policarpo, que foi discípulo de João, de apóstolo. E o que eles fizeram? Recusaram. Por quê? Porque eles não se achavam na posição dos apóstolos. Entendeu? E o que é isso? Humildade. Entendeu? Então não é. Quando a pessoa por exemplo, pastor, evangelista, e ele foi colocado aqui por Deus, ele sabe que aquela função foi dada por Deus, não foi porque ele tem algo de especial, que por isso que ele recebeu aquilo. Então a gente tem isso. Agora, como que a gente vai... Não tem como combater isso? Não, tem como. A gente deve expor, o pastor Pantera expôs, e aí cada um deve analisar se está dentro, se isso é um comportamento bíblico ou não. Por exemplo, conheço irmãos que são denominados apóstolos, mas eu sei, pelo que eu conheço dele, eles não são isso porque eles estão se colocando no mesmo pé dos apóstolos. Não, é porque ele acredita no ministério apostólico, de cura, de milagre. Então ele tem um conceito por trás que ele acredita. Tá? Então tem aqueles que são sinceros, mas tem aquele que não, o pastor Pantera colocou, que usa do título, né, para, sei lá, arrogância, soberba, e assim vai. Outro dia eu fui pregar numa igrejinha aqui, o cara tem uma igrejinha, uma portinha de garagem, tem uns 10, 15, 20 crentes no máximo, lá, apóstolo, não sei o quê. É porque Pastor presidente, apóstolo, é o nome, né? Título é o problema. E a gente vai, depois do próximo tópico, a gente vai trabalhar justamente isso. O problema da soberba, né? Por exemplo, qual que é, falando, puxando a sardinha para mim, dos dons aqui, quais dons o meu ministério é ensino. Se eu fosse pegar os dons ministeriais lá, eu estaria, coloca doutores ou mestres, eu estaria ali. Então, por definição, tem muitas coisas que eu sei muito mais do que os irmãos. Agora, por que eu sei? Porque eu sou melhor que vocês? De maneira nenhuma. Eu sei porque, pela minha função, é obrigação minha estudar as coisas, estudar a doutrina. É uma responsabilidade que foi me dada. E aí, assim, só eu sei, quando eu estou estudando, quando eu sou ruim. O quanto eu dependo de Deus, entendeu? E aí outra, e se Deus não for na minha vida, eu vou vir todas as manhãs aqui, vocês vão ficar abrindo a boca com som, porque não adianta, na igreja não adianta só transmitir o conhecimento. Tem que ser uma pessoa colocada por Deus, o dom quem dá é Deus. Então tem isso. Tem outros irmãos, por exemplo, tem irmãos que oram muito mais do que eu. Intercessores, tem irmão que contribui, tem irmão que é muito mais bondoso, misericordioso, né? E ele faz, entendeu? E esse dom é tão maravilhoso quanto o dom de ensino, entendeu? O importante não é a função, não é o dom, é você fazer com qualidade. É o que Paulo fala na primeira lista. Se Deus te deu um dom, você deve se dedicar naquele dom. O que não pode? Por exemplo, eu não me preocupo, por exemplo, o pastor Pantera, ministra bem a palavra. Eu não fico olhando, ele é uma. Porque assim, eu vejo, quem prega é um artista. Ele tem que pegar o texto, trabalhar o texto e vai colocar alguma coisa para ministrar, que seria dentro do dom de eloquência que o Paulo dá, de exortação.
lá da primeira lista de Efésios, de Romanos 12, que exortar, é você transmitir uma palavra de encorajamento, é você chamar a atenção da igreja, e aí Deus vai usar a pessoa dentro daquela função que ele é. Então não adianta eu querer ser igual ao pastor Pantera, entendeu? É uma qualidade que Deus deu para ele e Deus vai usar, entendeu? O André louva de uma maneira extraordinária, não adianta, é um dom que Deus deu para ele, né? Tem irmão que ajuda, Deus capacitou a pessoa assim. O que a gente tem que se preocupar não é com o dom do outro, eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus me deu, e dentro daquilo que Deus me deu, eu devo fazer da melhor maneira possível. Não, e outra, parábola do talento. Quantos talentos Deus te deu? Deu um. Então trabalha da melhor maneira um que você recebeu, porque você tem que ganhar 2. Deus te deu 3. Trabalhe os seus 3. Se o irmão André recebeu só um, irmão, eu não tenho nada a ver com um dele lá. É responsabilidade dele e Deus. Eu não tenho nada a ver com o dom dele. Entendeu? Eu tenho que trabalhar o dom que Deus me deu. Então, cada crente tem que trabalhar o dom que Deus te deu e ter como objetivo único. Eu estava até conversando isso com o pastor agora na sexta, estava falando essa questão, o pastor está falando essa questão e não discernindo bem o corpo. E aí ele estava falando, pastor, Paulo trabalha muito na questão da unidade. Se você ler todas as cartas de Paulo, o que Paulo dá mais ênfase? Unidade. É que a igreja não se perca na unidade, entendeu? Então toda vez que Deus te deu o dom e me deu um dom, qual é a função? Olha, isso deve ser para a unidade da igreja. Perceba, olha quanta lista de dom. É a variedade da unidade. Então a igreja vai ter variedade de dons, pessoas sendo usadas de várias maneiras diferentes. Só que qual é a finalidade? Unidade. A unidade da igreja. Tá? Qual é a proposta? Deus me deu o dom de ensino, mas qual é a função? Para que serve? Eu devo transmitir o conhecimento para que os irmãos cresçam e isso promova a unidade da igreja. Se eu ensinar alguma coisa que eu estou ensinando o irmão a se rebelar, a destruir a unidade, então o que eu estou fazendo não está de acordo com o dom que Deus me deu. Tá? Então é isso. Você recebeu o dom, trabalha o dom. Para quê? Para a unidade da igreja. Tá? A gente sempre trabalhou muito na questão do 1 Coríntios 12. Mas a gente vai ver aqui. E olha que essa lista, ela não é uma lista fechada. Tá? A própria quantidade mostra que tem muito mais variedade, tá bom? Alguma pergunta aí, irmão? Uma colocação? Amém? Podemos seguir? Espero ter ajudado. Então, síntese do tópico, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, qualquer um de nós aqui, irmão, diferente de idade, de grau de conhecimento, todos os dons estão à disponibilidade de toda a igreja. Tá? Então, o que você deve procurar? Deus, qual o dom que o Senhor te deu? Qual o dom? Aí você vai lá, olha nas listas lá, qual que você se identifica, qual que Deus está te usando. Use para a edificação da igreja. Tá? Esse é o propósito final. Tópico 2. Aí nós vamos ver os dons de serviço espirituais e ministeriais. Então a gente vai entrar mais um pouquinho na questão dos dons. Tá? Os dons de serviço trazem a ideia, dons relacionados ao serviço cristão. Então vamos aprofundar mais o que a gente falou até agora. Os dons de serviço trazem a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, subentendendo-se que quem serve está prestando serviço a alguém, a saber, ministério, ofício, diaconal. O que é diaconal? É um serviço. Como que é o diaconal? Aí você tem que ver como que surge a função de diácono no Novo Testamento. Quem lembra? Como que surge essa função? Por que surge? Porque está tendo uma
uma certa discordância entre os irmãos, e a liderança não tinha condição de trabalhar na palavra em si, no ensino e na liderança, e se preocupar com as necessidades básicas da igreja. Então, parece-me que aí houve um consenso, né, de que uma certa parte trabalharia na palavra e escolheria-se diáconos para trabalhar com as necessidades mais assim, social. né? Então o diácono ele surge nesse contexto. Se ele surge nesse contexto, então qual que é a referência? Por isso que quando a gente olha a Bíblia, os princípios básicos estão. Como que eu vou colocar isso aqui? O Antigo Testamento é bom, só que a gente sabe que tem muita coisa no Antigo Testamento que ele hoje é narrativa, não é normativo. Por exemplo, não tem como eu aplicar a lei dietética de alimento do Antigo Israel hoje na igreja. Quem gosta de carne de porco aqui? Então, você já estaríamos. Você gostar. E estaremos no puro na antiga aliança. Né? Então, lá aí o que acontece? Lá, lembra quando Pedro tem aquela visão e Deus torna limpo todos os animais? Lembra quando ele tem? E ali é o quê? Por que isso é interessante? Porque a igreja, onde a igreja está hoje no mundo? A igreja está em todos os lugares do mundo. Vai chegar lugar, irmão, que não vai ter um arrozinho e feijão. Você vai ter que comer o que tem lá. E aí? E muitas vezes aquele alimento, se você olhar para o Antigo Testamento, você não poderia comer. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? No Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente vai ter outras. Aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha o princípio. Então o que o Novo Testamento diz? Primeiro, Atos dos Apóstolos e as cartas, elas são as bases de doutrina para nós hoje. Então, um diácono, olha, eu sou um diácono. Qual é a função de diácono? Você vai lá ver a lista que Paulo fala lá em 1 Timóteo, né? E em Tito, e depois você vai ver como que era, por que o diácono ele surge. Ali está o princípio. Quando Paulo fala do caráter do diácono. Só que quando você vai para Atos, você vai ver qual era a função do diácono. Claro, entendendo que no decorrer da história da igreja, o diácono pode sim ter ganhado outras funções por causa do desenvolvimento da igreja. Isso também ocorre, por exemplo, voltando para o Antigo Testamento. Quem lembra dos levitas? Uma das funções dos levitas, qual era a função primordial dos levitas? Era o sacrifício, tudo é relacionado ao sacrifício, né? Então eles tinham que matar o animal, tinha que fazer todo aquele trabalho de pegar, colocar para o local, levar para fora. Só que quando ele chega no reinado, você tem uma quantidade muito grande de levitas e um trabalho diminuído. Aí tem um cara lá que ele é poeta, ele é músico, ele gosta de adorar a Deus. O Davi, ele viu lá um monte de levitas sem fazer nada. Falou, opa, vamos pegar aqueles agora que sabem tocar, que sabem louvar o Senhor. Aí ele cria um turno de 24 horas dos levitas que começam agora no templo louvar a Deus. E que você vai ver isso, por exemplo, lá em Lucas, quando fala do Zacarias, Zacarias, Iana e Zacarias, naquele turno ali. Tá? E por quê? Porque o Davi viu que aquela função, caiu a demanda. Se ele ficar só fazendo aquilo que ele fazia lá no deserto, ou no começo, ele não ia fazer nada. Então Davi pegou a classe de levitas e colocou. Por exemplo, você tem os diáconos, tem o diácono Filipe e o diácono diferenciado, Estevão. Qual que era a função inicial? Assistência social. Só que o Estevão, ele vai proclamar o Evangelho, né? Ele se torna um evangelista. Da mesma coisa do Filipe. Ele foi usado naquela função e ele não ficou só naquilo. Deus usou ele em outra ocasião. Entendeu? Então a ideia é a gente saber o que é um diácono. Mas não quer dizer que você pode ficar ali. Deus pode te usar como diácono, você pode ser usado como
um evangelista proclamando o evangelho, Deus pode te usar fazendo sinais extraordinários. Então não há uma limitação por causa da função. Tá? Aí isso é muito interessante. Exortação, encorajamento. Isso muito, quem faz muito hoje, quem prega muito tem essa característica, né, de encorajar. Tá? Na profecia também, tá? Repartir, aqui é aquele negócio de que tem pessoas que têm a habilidade de ganhar dinheiro e ele tem um coração generoso que Deus lhe deu para dar para a igreja, para que a igreja use para expandir o evangelho, para ajudar aqueles que estão necessitados, tá? E presidir, aquele que lidera. Tem pessoas que têm essa habilidade de liderar. Tem pessoa que chega, você olha para ele e você fica, o que eu quero, o que você quer que eu faça? Porque a pessoa tem essa liderança. Também é um dom dado por Deus. Tudo dentro de Romanos 12. E exercer misericórdia. Tem um autor que ele fala muito que isso é usado muito para quem é médico. Imagina um cristão médico, né? Ele ali tentando ajudar de todas as maneiras, salvar uma vida. Tá? Então eu coloquei aqui rapidamente, eu achei interessante que ele coloca aqui, comentando Romanos 12, e deixa eu ver aqui, ó. A exigência corporativa para os crentes quanto à prática da justiça é o serviço humilde, de acordo com o dom que receberam de Deus. Ele vai comentar Romanos 12, do versículo 3 a 8. O serviço deve proceder de uma atitude humilde. O serviço deve ser sincero e intenso de acordo com as capacidades variadas recebidas de Deus. Aí ele fala assim: a exigência comunitária para o crente quanto à prática da justiça e do estender o amor a todos. Cada crente deve entender o amor para com os irmãos. Aí continuando: sem hipocrisia, sem dolo, sem devoção, com humildade, com zelo, com alegria e perseverança e com generosidade. Cada crente deve estender o amor para o mundo, abençoando os que amaldiçoam, tendo empatia com os outros, sem tolerar o orgulho dos seus relacionamentos e não buscando a vingança. Você vê que vem o dom, mas também vem como que eu devo me comportar diante do dom. Então, em síntese, esses dons me levam a uma conduta humilde. Tá? Quando a gente pega Romanos 12, o primeiro ponto é humildade, você tem que ser humilde, tá? Para que você exerça o dom. Por quê? Porque Romanos 12 é a conclusão da nova pessoa agora em Cristo, que não se conforma com este mundo, que não se amolda ao padrão deste mundo. E como que você vai mostrar na prática? Exercer os dons. Tá? Aonde? Na igreja? Um para o outro. E por que isso é importante? Porque hoje, no contexto de hoje, o que tem ocorrido? Tem algumas igrejas que têm tentado meios ou estratégias que se misturam com o mundo. E aí você tem um problema. Porque quando você vai olhar para o testemunho histórico da igreja, a igreja sempre atraiu porque ela é diferente. Essa é uma característica da igreja. As pessoas sempre vieram para a igreja porque a igreja é diferente, não porque a igreja é igual. Não estou dizendo que há meios de evangelizar usando, tá? Só que eu não posso me tornar igual. Se eu me torno igual, eu perco a essência da igreja. A essência da igreja é ser diferente, tá? E uma das maneiras, por exemplo, os dons é uma maneira, porque é uma capacitação, e aí nós estamos falando do dom de serviço sobrenatural de Deus. Então, quando uma pessoa entra num lugar, ou ela vê os crentes em Cristo, a forma como se relacionam, a forma como eles amam uns aos outros, a forma como nós nos comportamos na sociedade, isso atrai. E sempre atraiu e continua atraindo. Quando você é diferente. Se todo mundo, por exemplo, hoje nós estamos num mundo de correria, num mundo de preocupação. Até
Até uma colega de trabalho, ela falou assim, quando você está em casa, você pensa na empresa? Eu falei, a única coisa que eu penso é na empresa. No meu final de semana, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho o meu trabalho na igreja, então eu tenho que me dedicar mais à igreja. Tem a família. Então, eu começo a pensar na empresa domingo à noite, quando eu vou separar a roupa para ir trabalhar. Então, só que a partir de segunda-feira, do horário de trabalho, eu sou 100% adriático, né? Eu tenho que me dedicar, né? Porque eu tenho que trabalhar lá como se eu trabalhasse para o Senhor, da melhor maneira possível. Mas, fora disso, a minha vida do final de semana é dedicada para aquilo que Deus me destinou. Então, eu foco muito mais o meu tempo naquilo que Deus colocou na minha mão. Tá? Vamos para o outro aí. Serviço aqui, uma pergunta, uma colocação. Uma pergunta. Existe a possibilidade de algum cristão ser uma pessoa, né, ser incorporado no corpo de Cristo e não ter nenhum dom, sim? Às vezes você tem pessoas na igreja que não se importa com nada, o camarada, ele está tranquilo, ele sai da casa dele, com a família, vem para a igreja, adora, dá o dízimozinho dele, a oferta dele, vai para a casa dele e está tudo bem. E parece que esse irmão ele é mais sábio que nós, que ele não sofre. A gente vai se envolver com as coisas, não sofre mais, né, filho? E essas outras pessoas vêm, vocês entram na igreja, eles sentem bonitinho, né? Existe essa coisa, a pessoa vem para a igreja e não tem nenhum dom. Bom, por definição, porque assim, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de uma organização espiritual. E dentro dessa organização são gente crentes verdadeiros que amam Jesus e querem agradar o Pai. Só que ninguém aqui é inocente e saber que existem pessoas que não se comprometem. Ser cristão é se comprometer com a causa do reino. Então eu sou comprometido com Jesus. Não tem como. Não tem como você ser cristão e, eu sou cristão, mas eu não me comprometo. Contribuição, não pensei. Porque assim, irmão, tudo que a gente faz, eu contribuo porque eu quero ver o reino de Deus avançar. O meu coração se alegra em ver o reino de Deus avançar. Eu me alegro em saber que aquilo que eu estou ofertando está alcançando um irmão que está em necessidade. Eu estou exercendo o amor, aquilo me alegra. Vim para a igreja, dentro do nosso contexto contemporâneo, atual. Por que a gente faz isso? Hoje, não muito, não todos, porque tem pessoas que realmente vêm porque querem adorar a Deus. Mas se eu vir aqui nesse lugar e sentar aqui e cantar os hinos, e aquilo não fazer sentido para a minha vida, eu corro sim o risco de acontecer o que aconteceu com Paulo fala, ser salvo como Cristo. Qual que é as suas obras? Porque uma coisa que a gente, eu não sei se uma coisa que me sempre é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é uma coisa que me despertou com 2 anos de crente. Quando eu soube que o crente pode ser julgado. E eu lembro que na época era um bom aparecido que dava aula, aquilo me intrigou. Eu falei, mas como é que pode? Porque se eu sou crente, como é que eu vou ser julgado? Ele falou, você vai ser julgado pela sua obra. Teremos galardão, irmãos. Então ser crente não é só ir para o céu, que é algo extraordinário por si só. Mas é ser honrado por Jesus lá no céu, irmão. E é isso que a gente tem que entender. Enquanto eu estou aqui, irmão, aí Paulo fala lá, né? Ele fala do ouro, prata e pedras preciosas. Que aí o pastor José Sebastião até fala, né? Que as pedras preciosas são tudo aquilo que eu faço por dom. O ouro, tudo para a glória de Deus, e prata, que é para a salvação, redenção. Então, isso são coisas que eu faço para Jesus. E vai chegar um dia lá no céu, vamos supor que eu consegui uma pepitinha de ouro, 100 graminhas de ouro. Jesus fala assim, o que você me trouxe? Fazendo uma analogia, tá? Eu trouxe uma pepitinha de ouro. Vai passar pelo fogo. Do outro lado sai o quê? Ouro. Prata. Você levou um punhado de prata. Você põe lá no tribunal, ele passa pelo fogo, do outro lado sai o quê?
Pedras preciosas. Você coloca lá, do outro lado você é o quê? Pedras preciosas. Agora imagine que levar um caminhão de madeira, de feno, de palha. Passou pelo fogo, do outro lado. Por ser o fogo de Deus, não sobra nem um pó sobra, nem cinza sobra. E aí, nós seremos cobrados por isso. Ô irmão, me alongando um pouquinho aqui. Pertencer à igreja, irmão, é algo extraordinário, irmão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus, imagina assim, olha, se a gente falar, quando a Bíblia diz assim, olha, recebereis poder. Onde que o Espírito Santo estava em Gênesis 1? Lembra? E o Espírito de Deus pararam. Esse poder que criou os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 2. E todo quanto os creram, deu-lhe o poder ou o direito de ser chamado filhos. E meu nome farão coisas maiores do que eu vos chamo de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vocês, irmão, é um lugar privilegiado. E o poder de Deus está à nossa disposição para falar desse Deus. Então, quando uma pessoa chega na igreja e fica em uma questão que não pastor apática, esse cara, ou essa pessoa, essa mulher, não entendeu qual é a posição dele como filho de Deus. Ele não entendeu. Ele não entendeu nada de evangelho. Não entendeu. Então, ser cristão é você ser referência, é você chegar para o inferno e falar em nome de Jesus. E o inferno recua. Entendeu? Sobre você, Deus te deu poder sobre as ações naturais da terra. Você pode orar e não chove. Você pode orar e chove. Você pode dizer para o mar calma e ele fica calmo em nome de Jesus. Isso é um poder nos dado a nós. Então, penso da mesma forma que o pastor Pantera. Quando eu olho um doente desse, ele está perdendo todo o tempo dele. Tudo aquilo que está disponível. E aí, só para uma palavra mais assim, pastoral, você não pastor. Por exemplo, é igual um crente que quando ele está fraco, e o que ele faz? Ele vai para o vício. Não é? Ele volta a fazer tudo aquilo que ele fazia. Você sabe qual é a diferença de um crente que é mais fraco do que esse que acha que é fraco? É que quando ele entra na mesma situação, sabe onde ele vai correr? Aos pés de Jesus. Ele corre aos pés de Jesus. E toda vez que ele corre aos pés de Jesus, Jesus o restaura. Aí ele experimenta que esse Jesus, ele é aquele que estende as mãos para quando a gente está fraco. E aí a gente vê o poder de Deus trabalhando na nossa vida. Então tem muito crente que também ele se deixa levar pelo pecado e pensa que o poder do pecado é maior do que o poder de Jesus, e não é. É porque depende para onde eu corro, depende para quem eu vou me entregar. Porque quando eu vou diante de Jesus, eu sou fraco. Só que quando eu falo, Jesus, socorre-me. Lembra de Pedro? Olhou para Jesus, vem Pedro. Um ventinho lá, ele caiu. E ao mesmo tempo, quem estava ali? Jesus. Mestre, socorre-me, porque eu estou morrendo. Ele ora. Então, diante da situação, isso é igreja, irmão. Isso é igreja. É tanto fazer coisas extraordinárias no nome de Jesus. E no momento da maior angústia da sua vida, do maior sofrimento da sua vida, que ninguém vai ver, é só você ali. Aí, se você tinha problema com vício, toma cuidado para ir com vício. Lascívia, seja qual for, toma cuidado, porque bem ali tem Cristo. É Ele que está à disposição. Se você correr aos pés dele, Ele te socorre.
Então, igreja é essa dimensão. Então, tem pessoas que estão aqui, né? E às vezes, pelo cansaço da vida, né? O Eutico, eu não bate o pau no Eutico, eu não gosto de meter todo o pau no Eutico. Ele trabalhou, talvez era escravo, o Pedro Paulo, o cara dormiu na pregação do Paulo, né? O Paulo exagerou, né? Foi uma exagerada, né? E às vezes tem muito crente que está cansado, né? Não chega na igreja e ele dá aquelas cochiladas e não entendeu o significado da igreja. Então a gente precisa ler mais, entender a igreja. A igreja é uma coisa assim extraordinária, extraordinária. A gente vai ter dimensão disso quando a gente chegar no céu. Dá para ter essa dimensão hoje? Dentro daquilo que Deus nos revelou, dá. Se você realmente, se eu e você, nós nos comprometermos com aquilo que Deus entregou na nossa mão, irmão, a gente começa a entender a dimensão dentro daquilo, daquela pitadinha de revelação que Deus deu para cada um, na proporção da fé que cada um tem, que Deus deu para cada um. Aí quando a gente chegar no céu, meu Deus do céu, tá? Dons espirituais é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. Dons espirituais que é em Coríntios 12, tá? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento do Espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Por que você não vai implementar ele agora? Porque mais para frente ele vai falar detalhadamente, tá? Então, esses dons aqui são a ação espiritual. É quando Deus quer agir. O dom de serviço é um dom que você exercita. Novamente, puxando sardinha para o meu lado, no dom de ensino. Deus já não deu a habilidade de ensinar, Ele já deu a habilidade. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular conhecimento. Tem duas maneiras de acumular conhecimento: a própria experiência de vida e por meio do quê? De livros, né? E a capacitação de Deus, que é a ação poderosa de Deus, a sabedoria de expressar isso, porque os irmãos aqui fazem parte da igreja, aqui tem toda uma esfera espiritual, e para que a comunicação da mensagem tem que ter essa, vamos dizer assim, essa potencialidade de Deus tem que potencializar isso. Quando eu falo, o Espírito Santo tem que fazer isso, penetrar no coração dos irmãos. Ele que vai transmitir isso, é Ele que vai focar isso na mente e no coração. Essa é a ação de Deus. Agora tem o lado do exercício. Eu tenho que sentar lá, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que entender a doutrina. Por que Paulo falou aquilo? Por que Pedro falou isso? Por que Jesus falou? Entendeu? E aí, no meu estudo individual, particular, é onde eu vou exercitar o meu dom, tá? Olhando as coisas, o mundo e fazendo associações, comparações. Quem encoraja, né? Ele vai olhar e Deus vai fazer ele sentir o que é a igreja, qual é a mensagem que vai transmitir. Então ele é uma pessoa que Deus vai usar ele, vamos dizer assim, muito uma questão mais sentimental, ele vai transmitir. Olha, Deus vai falar no coração da igreja, que a igreja está meio aqui rebelde, vai fazer, não, aí vai sentir que a igreja está triste, então é uma mensagem. Então, mas como que ele vai fazer? É experiência, entendeu? Deus, então, o dom de serviço exige mais assim, um exercício diário. Esses dons é um dom que Deus usa a pessoa ali naquele momento, pá, é instantâneo ali, que é os dons espirituais, tá? É ali, ó, vai embora, a pessoa está aqui, a pessoa está ali, Deus já usa a pessoa. Por isso que tem essa característica mais espiritual. Acerca dos dons ministeriais. Dons ministeriais têm o seguinte propósito: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Efésios 4, 12 a 16. Os dons ministeriais, Efésios 4, 11. Olha lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Novamente, eu não vou entrar mais em detalhe porque a gente vai aprender mais para frente, cada um mais extensivamente. Entendeu? Mas qual é a função? Qual é a função do apóstolo? Biblicamente, se a gente olhar para a Bíblia lá, o apóstolo é uma pessoa
Por isso que o apóstolo Paulo é o apóstolo, porque o próprio Jesus confessiona ele. Tá? Então você tem 13, 14 apóstolos no Novo Testamento. Aí você tem o colégio apostólico, que são os 12, tá? Que teve outro que tomou o lugar de Judas. E aí ali era o que? São pessoas capacitadas, chamadas por Deus. Por isso é Atos dos Apóstolos, Deus ali levantando os apóstolos, doutrina dos apóstolos, são os nomes que vão fundamentar a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. Tá? E aí, hoje, qual é a versão moderna para apóstolos? São missionários, porque o nome apóstolo é enviado. Então, hoje, de uma moda genérica, quem são os apóstolos? Os missionários. Missionários hoje tomam, porque eles são aqueles que são comissionados a levar o evangelho, que também é a função dos apóstolos. E todos eles cumpriram essa função, tá? Todos eles saíram, levaram o evangelho fora dos territórios de Jerusalém. Profetas. Aí, profeta tem duas. Nós pentecostais acreditamos no dom de profecia. Então, um profeta pode ser no estilo das filhas de Filipe, que profetizavam, uma pessoa que é levantada por Deus para proclamar uma palavra para a igreja. Tá? Também pode ser aquele que prega a palavra, tá? Ministrando através da escritura, pode ter essas duas conotações, tá? E você vai ter evangelista, aquele que proclama o evangelho, que tem facilidade de comunicar o evangelho. Pastores, e aí pastor pode ser pastor e mestre ao mesmo tempo. Pastor é aquele que encoraja, que leva o rebanho, que cuida, né? Que ajuda em diversas áreas da vida, mas também é aquele que ensina. E você tem aqueles que são os doutores, os mestres, que é aqueles que pegam a doutrina e ensinam a doutrina para a igreja. Tá? Então mais para frente a gente vai desempenhar. E qual que é a função? Qual é a finalidade? Edificar o corpo. É sempre edificar o corpo. É sempre convocando a igreja para a unidade. Tá? Nem mesmo o corpo de Cristo é autossuficiente, dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Tá? Então, dentro do conceito de igreja bíblica do Novo Testamento, quem tem um dom deve ajudar o outro. Dentro do conceito bíblico do Novo Testamento, eu não posso só eu ser edificado pelo o dom. Vai ter um dom que fala isso? Sim, mas a minha edificação deve promover a unidade do corpo, porque é o dom de língua. Você, quando você fala em língua, você fala para Deus, você está edificando a si mesmo. Mas edificar o que? Você está crescendo espiritualmente. E na igreja, todos nós temos que repartir os dons. A irmã Deus tem que ser, ela tem que receber, a irmã Deus, ela tem que, quando eu reparo, ela tem que ser beneficiada pelo dom. E o dom dela também eu tenho que ser beneficiado. E assim por diante. É um benefício mútuo. Tá? Então não existe aquela coisa do ermitão, vou para o deserto, para a caverna e fico lá. Não. A gente não pode dar uma de Elias, né? Então os dons é para benefício de todo o corpo. Tópico 3. Coríntios, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Vamos ver. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionistas são pessoas que acreditam que os dons cessaram quando o João limpa a pena dele, ou seja, quando ele escreve o último letra do Novo Testamento, Apocalipse, ali eles acreditam que cessou os dons. Tá? É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. O apóstolo trata desse assunto com os crentes de Corinto. É verdade? É. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Os irmãos que profetizam são uma bênção, tá? Somos irmãos queridos, os amo em Cristo Jesus, os irmãos da revelação, tudo. Mas tem alguns irmãos que a gente não se bate muito bem. Eu acho que há um conflito meio assim que a gente precisa resolver. Não da minha parte. Tá? Tem os
irmãos que se acham que porque Deus usa ele esses dons, e aí tem um problema que a gente vai tratar agora, que é a questão da soberba, de superioridade, que é quando se separa em Coríntios. Quem profetiza é superior, e Paulo está regulamentando. Eu já peguei alguns assim na minha caminhada da fé, que os irmãos queriam impor. Eu falei, irmão, me desculpa, mas esse tipo de coisa não funciona comigo. O que você falou, se bater com a Bíblia, amém. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam as coisas, e eu baixo a cabeça Agora, quando se usa de autoridade para impor algo em mim, e aí o senhor está falando, eu estou analisando biblicamente. Amém. Tem coisas que as pessoas falam que você vê que é uma profecia que vai acontecer. Então eu não posso e não devo julgar a pessoa. Por quê? Porque é uma coisa que ela está falando, é uma profecia que tem um caráter evidente. Algo que vai acontecer. Então eu tenho que esperar acontecer para depois, se possível, falar, mas você falou. Agora, cada pessoa, tem pessoas que gostam de julgar. Por exemplo, assim, você está assim, assim. Mas sei da minha vida. Eu sei que eu não sou perfeito. Mas, não, tal. E aí a pessoa fala assim, manda falar para o Cavalcante, assim, é o profeta do recado. Ele nem coragem de falar. Aí eu vou falar do meu enteado, que tem um problema com drogas, essas coisas. Aí eu falei assim, interessante, né? O filho dela vende. Interessante isso, né? O filho dela vende. Qual que é pior, né? O que usa ou o que vende? Acho que os dois é a mesma coisa, né? Agora é engraçado, por que Deus não cobra ela no filho dela? Não cobra no enteado. Então, você vê, percebe, assim, eu estou analisando, eu estou analisando. Examine-se assim mesmo. Então é engraçado, Deus fala para mim corrigir, mas você não corrige, você não fala para você se corrigir também. E aí são coisas que eu olho assim e fico, não é que eu acho bonito, não. Eu só vejo assim, não é que a mensagem estaria errada. Deus poderia me cobrar? Sim. Só que eu acho interessante a pessoa que falou e ela não olha para o quadro dela. Então é esquisito isso daí. Entendeu? Então eu estou dando um exemplo. Como aconteceu já faz muito tempo, talvez a pessoa nem sabe do que eu estou falando, eu não gosto de citar o nome de pessoas. Mas, um dia uma chegou para mim e falou assim, falou um monte de coisa linda, falou assim, você entendeu? Eu falei, não entendi nada. Deus vai fazer compreender, eu falei, espera. E aí as pessoas ficam meio receosas. Não, eu sou igual a qualquer um. Só que se você falar alguma coisa e dizer que Deus te falou, eu levo muito a sério isso. Porque se você está falando que Deus falou algo, o que Deus está falando tem um peso na cara. Né? Claro, porque a gente não analisava também, desculpe, mas aqui no mundo em geral e na igreja não é diferente, existem três atuações. Vamos, como nós estamos falando de questão de igreja, existem três atuações. Existe a atuação de Deus através da pessoa, do diabo através da pessoa e da pessoa mesma, que é o emocionalismo. Mas eu digo isso porque eu já falei coisas imaginando que era Deus, e na verdade não era eu mesmo. E depois a gente começa a pensar, mas a falando Deus, é evidente que o tempo vai te trazendo experiência, e quanto mais experiência tem, mais com medo de sair profetizando você. Você está com medo. Por exemplo, o pastor Platera, ele falou uma coisa, acho que foi na última semana que a Carnaval estava aqui. Deus deu lá, minha filha Gabi, a mais velha, que ela tem a filha, a Nezinha, aí o pastor Platera falou assim, Deus vai fazer algo extraordinário na vida dela. Aí, eu fiquei assim, o que será? Só que assim, a minha filha, ela tem uma filha fora do casamento, essas coisas sempre me incomodam. Só que eu sempre pensei, como que Deus trataria? Deus bateria, ficava batendo sempre? Deus é tolerante? Eu falei assim, eu vou ser tolerante, uma coisa que eu não sou. Eu já estava trabalhando uma coisa no meu caráter que eu não sou, tolerante. Baixei a bola, fiquei na boa. Aí recentemente ela falou, pai, ela não falou para mim que ela tem receio de falar comigo. Aí falou, tá bom, ela vai casar, já está morando na casa dela, hoje, né? Vai casar agora no meio do ano, no civil, vai
já a frase, ela sabe como eu penso. Elas são muito parecidas na forma de comportamento. Gostamos de ficar na nossa, são muito parecidas. E aí ela só vai esperar a Raquel voltar das férias para poder casar. E no ano que vem vai fazer a cerimônia legal. Aí você vê, entender aquilo que o pastor falou, que é uma coisa que sempre me incomodava. Sempre me incomoda essas coisas. Estar fora do padrão bíblico sempre me incomodou. Mas tem coisas que não estavam no meu controle. Mas isso sempre me incomodou. E Deus usou o pastor Pantera para falar isso. No momento eu não entendi muito bem. Depois, com o decorrer, eu fui ver, eu lembrei. O pastor Pantera falou isso e tal, e as coisas estão acontecendo. E você vê e tal. Agora, uma pessoa falar para você não entender no momento, tudo bem, isso faz parte. Deus vai estar mostrando uma página. Né? Agora, o problema é quando a pessoa mete o dedo na sua cara e você sabe que a vida dela é pior do que a sua. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, quem é usado nos dons, irmão, tem que tomar esses cuidados. Tá? Diversidade dos dons. A igreja de Corinto, o que aconteceu? Eles banalizaram os dons. Banalizaram. Houve uma disputa de quem falava mais, e aí aquilo que servia virou uma bagunça. A igreja estava dividida, eram os grupos do Jesus, do Paulo, do Pedro, do Apolo, e estava uma bagunça danada. Por quê? Porque o mau uso dos dons espirituais. Cada um, você vê, chegava ao ponto de na ceia discriminar irmãos. Olha, vocês são uma ralé aí, não faz nada, nós vamos comer, e o pessoal chegava aí, porque aquilo lá não era nem a ceia, era a festa do amor, que era a festa do ágape. Então cada um trazia uma quantidade de alimento, e tinha irmãos que não tinham condição. E os que tinham mais condição discriminavam. Olha o nível da igreja de Corinto. E é essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons, apesar do Paulo e Pedro, não são os nomes, mas a diversidade dele. Falando agora sobre a diversidade do dom. Se compararmos a lista de 1 Coríntios, 12, com a lista de Romanos e Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. E ao mesmo tempo, você vê riquíssima nos dons. Tinha todos os dons, só faltava um. Só faltava um. Faltava o amor, né? Então eles tinham assim, os dons espirituais se manifestavam. Aí faltava um que é o mais importante de todos, que é o amor. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos, portar-nos de modo arrogante, autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. E é esse que é o hoje. Hoje você vê. Eu não vou falar isso porque senão eu acabo atingindo e eu não tenho tempo de explicar. Mas assim, se Deus te usou no dom, vai falar. Não fica se justificando. Profeta, Deus te usou no dom, levanta e fala. Como é que é? Assim diz o Senhor. Fala, não tem que ficar justificando nada. Você tem convicção que a profecia é na proporção que na fé que Deus te deu. É acompanhado do quê? Ousadia. Se Deus te deu ousadia, levanta e fala. Você não tem que ficar se justificando. Não, você tem que levantar e falar. Fala aquilo que Deus mandou. Você não vê nenhum profeta se justificando no Antigo Testamento. Você vê? Olha, eu vou falar, mas. Não, ele já chega e fala. Assim diz o Senhor. E acabou. Entendeu? Fala, seja ousado naquilo que Deus te falou. Agora, não queira exercer a autoridade na pessoa sobre isso. Você tem que ouvir porque. Não tem que ouvir porque você. Eu tenho que ouvir porque Deus está te usando para falar tal coisa. Entendeu? Se Deus te usa no dom, Ele te usa porque Ele quer usar. Não é por causa de mérito nenhum nosso. Os dons são para edificação do corpo. É para que o corpo cresça.
E é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se houver, e a gente sabe que há, não adianta a gente aqui querer tampar o sol com peneira, que não dá. A gente sabe que tem esses irmãos. E aí eles têm falado, mas segundo a Bíblia diz, está faltando um pouquinho de humildade para você. Então, quem usa o dom deve ser humilde. Humilde é quê? Eu estou sendo usado porque Deus quis me usar nesse dom. Os méritos são todos do Senhor. Quem distribui os dons é Ele. Então, se Ele está me usando o dom, é porque Ele quer usar. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não existe um dom mais importante do que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Quando Deus me usa, é para a edificação do corpo. Qual é o local onde o dom vai ser exercitado? Na igreja. A igreja é o lugar onde o dom vai ser exercitado para a comunhão mútua. O que é legal na igreja? A diversidade de dom. Tem um irmão que profetiza, o outro revela, o outro canta, o outro exercita a misericórdia, o outro prega, o outro ensina. Isso, olha a riqueza. Variedade de dons, vários dons. Mas o que é bonito nessa variedade? Promover a unidade. Entendeu? Tudo é o quê? Tudo tem em comum. Por quê? Quem é o cabeça? É Cristo. Quem deve ser glorificado? É Cristo. Né? Quem é melhor? Não, o irmão é melhor do que eu. Não, o irmão o irmão sempre ter o irmão como estima. Entendeu? É assim que a igreja é. Entendeu? É sempre ver algo. E quando a gente tiver que falar a verdade, tem que falar a verdade, mas com a verdade com amor. Né? Eu vou falar a verdade, aí quer bater no irmão, não é assim, né? Eu posso falar a verdade, mas porque eu quero que o irmão seja edificado. Amém? Vamos lá para a conclusão. Irmão, esse negócio de revelação, de profecia, nós temos visto muitos aí na internet, caindo na boca do povo não é crente, na boca do macho dele, profetizando coisas que Deus não falou, entendeu? Então, eu acho que uma pessoa que era um dom desse, antigamente os profetas falavam, acontecia, entendeu? Hoje eles estão falando blá 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 blá, sem Deus ter falado nada, entendeu? Envergonhando a igreja, muito na igreja do Senhor, falando na internet para milhares de pessoas, entendeu? Colocando lá, falando que Deus falou. Tem uma coisa que fala na internet que a internet Quando é Deus maravilha. fala, Deus cumpre, né? Mas a internet é o esgoto também, irmão. A internet, entendeu? Hoje, a irmã Vera mandou um vídeo e você vê. E como eu falei antecipadamente, aí o que aconteceu? Sabe, em resumo, basicamente o que ele falou, ele falou que Deus mentiu para ele. Uma das coisas que ele falou que Deus mentiu para ele, que Deus enganou ele. Ainda colocou a culpa em Deus ainda. A gente já conhece a história, não conhece? Lembra de Gênesis 3, lembra? A mulher que tu me deste. Lembra? A gente conhece a história, né? Então é isso. E o que acontece, irmão? Infelizmente, tem muitos irmãos que caem nisso. Você tem que fazer o quê? Primeira coisa, ser crítico. Olha, analisa, vai ler, pergunta, a irmã Vera perguntou tal. Não cai de primeira. Não, mas se é uma possibilidade. Ele falou coisas ali, e quando você vai fazer uma análise bíblica, não encaixa o negócio. E em todo momento da história assim, dificultou, sempre acontece isso daí. O Jesus falou assim, como dizer ali, aqui, não sustenta. Tá? Fica com o que está escrito. Tá? Você sabe que às vezes assim, eu vejo que, principalmente na igreja, nós pentecostais. Os pentecostais eles são 880. Né? Às vezes tem pessoa que acha bonito como uma outra está sendo usada e aquela está sendo usada por Deus. E ela quer também, então ela faz por onde ela fazer igual e tal. E às vezes
Deus não está no negócio. A gente vê isso muito em vigília. A vez eu estava numa vigília com essa daqui, ela estava grávida do Mateus, né? Ela estava grávida do Mateus, meu barrigão, e o fogo comendo lá, e embrulhando, profetizando. Como... O sujeito saiu de lá, veio até ela e falou assim: é isso que diz o Senhor. Se não for homem, vai ser mulher. Falou assim, não estou brincando. E ainda falou que ele não tinha visto direito. Não tinha visto direito. Naquele tempo não tinha ultrassom, né? Então, pessoal, e isso acontece agora na internet. O camarada pensa, está todo mundo falando, vou falar uma coisinha também. É que uma amiga minha que ela mandou mensagem para mim e falou: vou te mandar um áudio, um vídeo para você escutar, e justamente foi desse fulano aí, do dia 30 de março, né? E ela falou assim: não, porque eu já dispensei minha faxina, eu não vou sair de casa, e eu já comprei tudo que tem que comprar, vai ficar eu e meu filho que tem que ir em casa, nós não vamos sair. Aí eu falei para ela: não entra nessa não, minha filha, porque o raio pode cair aí em cima da tua casa mesmo. Qual que é a minha posição? Alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Bom, quando eu vejo que as coisas estão indo para mal pior, eu digo assim, ó, alegrai-vos quando vê essas coisas, porque a redenção está próxima. Porque Jesus está voltando, irmão. Entendeu? Quando eu vejo isso, assim, ele está próximo. Vai acabar, eu vou subir, a gente vai estar com ele. Ele falou para nós nos alegrarmos quando vê essas coisas, né? Não se apavorar. O próprio Jesus disse. Então, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias. Busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Os dons são um exemplo da multiforme graça de Deus. Vamos às perguntas aí. De acordo com a lição, no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? É aqui. 2. Foi pergunta ali. No Novo Testamento, os dons espirituais estão disponíveis a todos? Sim, eles estão disponíveis para todos os membros do corpo de Cristo. Deixa eu ficar aqui e ainda mais perto. 3. Cite de acordo com a lição as 3 principais categorias dos dons. De dons. Dons de serviços espirituais e ministeriais. 4. Relaciona os dons citados em 1 Coríntios 12, do versículo 8 a 10. Que a lista é grande, né? Tá lá. Que a lista é grande. Os dons espirituais podem ser concedidos aos crentes hoje? Sim, né? Amém? Deus abençoe, vamos orar. Hoje teremos um estudo com 25% da capacidade. Se crente, se falar normal, não enche a crente. É 25% da capacidade. Vamos orar porque foi o ministro lá do STF concluiu que as igrejas, né, evangélicas, católicas, os cultos e missas estão liberados, desde que respeitem todos os procedimentos de segurança, uso de máscara, álcool gel, e que tem que ser 25% da capacidade. Então, bom, eles já fizeram a parte deles, vamos fazer. Agora vamos orar, porque no Brasil é uma coisa hoje, e eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Então, mas esperamos que seja o decreto de Deus, né? Que o decreto de Deus não volta atrás. Vamos orar para pedir para o nosso pastor Pantera estar orando por nós, em nome de Jesus. Irmãos, paz do Senhor Jesus, eu quero que vocês apresentem esta oração à família da Juliana. Juliana, ela é a filha do dono da fábrica que eu represento. Eu pedi oração por ele aqui na igreja, mas aprove Deus levar. Levou ele na segunda-feira, mas a mãe dela está muito calma. A mãe está entubada, está entubada, não, mas está
no respirador, né? Os crentes podem assim. Então, uma hora, uma vigília, são crentes, são nossos irmãos na fé. Orem e apresentem o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, eterno, grandioso Deus, em nome do Senhor, nós louvamos e agradecemos a Ti por esta maravilhosa aula. Que o Senhor possa, com o Santo Espírito, desenvolver cada um de nós, Pai, os seus sonhos. O Senhor possa fazer que continue crescendo a sua igreja, a sua obra na nossa vida, para a glória do Senhor. Deus, louvamos a Ti pela vida do teu servo, esforçou, nos ensinou. Continue abençoando a ele e a toda a sua família. Senhor, que o Senhor possa visitar os irmãos que estão enfermos, seja no hospital, seja em nossos lares. Coloque as tuas mãos, abençoe com toda a sua bênção, promove a cura pelo seu poder e graça. Nos conduz ao nosso lar em total segurança e que possamos agora prestar um pouco que só a Ti é devido. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus.